Agora vamos fazer uma questão de hidrostática, uma questão que aborda o princípio de Arquimedes, tá? A gente tem que aplicar o princípio de Arquimedes para resolver essa questão. Uma boia está com 75% do volume submerso, enquanto uma pessoa cochila sobre ela. O corpo da pessoa está fora da água e sua massa é de 63 kg. Deixa eu colocar logo as opções aqui, né, da questão e colocar um esquema, né, uma caricatura que eu fiz para representar a situação da questão. Tá? Então, eu coloquei aqui, né, aqui em azul, essa superfície plana, tá? Seria aqui a superfície da água. Você tem em vermelho algo que eu estou representando como se fosse a boia, tá? E uma pessoa aqui deitada em cima da boia, sendo que nenhuma parte da pessoa está imersa na água, tá? Apenas o que a questão diz, né? 75% do volume da boia é que está abaixo do nível da água, tá? Então, o corpo da pessoa está fora da água e sua massa é de 63 kg. A boia possui volume igual a 0,35 metros cúbicos. A densidade da água em que a boia foi colocada é igual a 1000 kg por metro cúbico. Qual é a densidade da boia? Tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu representei nessa situação quais são as forças que vão estar atuando sobre os corpos. Então, se eu pensar só sobre a pessoa, né? Sobre a pessoa, você vai ter a força-peso, né? A atração que a Terra tem sobre os corpos, atuando aqui no centro de massa, né? Que, para todos os efeitos, né? Se o campo gravitacional é constante, vai ser igual ao centro de gravidade da pessoa, tá? Então, atuando aqui no centro de gravidade da pessoa, você tem o próprio peso da boia, né? Que vai estar atuando sobre o centro de gravidade da boia. E você tem o empuxo, que é a única força atuando no sentido contrário, né? Tanto o peso da pessoa como o peso da boia vão estar atuando para baixo e o peso e o empuxo, né? O empuxo ele vai estar atuando para cima e o empuxo, o ponto de aplicação dele, tá? É no centro de gravidade do fluido deslocado, tá? Então você tem aqui, né? Para essa boia ela entrar aqui nessa parte, né? Nessa região aqui abaixo d'água, ela teve que deslocar essa água, né? Esse volume de água para poder ocupar esse espaço, tá certo? Então, o empuxo vai estar atuando no centro de gravidade do fluido que foi deslocado dessa região, ok? Que agora está sendo ocupado pela boia, né? Mas antes aqui existia água, né? Nesse mesmo volume. Então, o que acontece? Para eu resolver essa questão, eu vou utilizar o princípio de Arquimedes e vou utilizar uma das condições de equilíbrio, tá certo? A primeira condição de equilíbrio, ela diz que se um corpo ele está em equilíbrio, tá certo? No caso, a primeira condição de equilíbrio trata de equilíbrio translacional. Então, se um corpo ele não se movimenta em nenhuma direção, tá? Então é porque o somatório das forças atuando sobre ele tem que ser igual a zero. Então, eu vou aplicar a primeira condição de equilíbrio para a boia, né? Porque o que a questão diz? A questão diz que a pessoa está fora da água, na verdade essa parte aqui, né? Enquanto uma pessoa cochila sobre ela. Então, se uma pessoa está dormindo sobre a boia, imagina-se que a boia ela não está nem no movimento ascendente, nem afundando, né? Nem no movimento descendente. Então, ela está em equilíbrio translacional, tá certo? Ela não está se movendo em nenhuma direção, ela está parada. Então, para isso acontecer, o que acontece? Somatório das forças atuando sobre essa boia tem que ser igual a zero, certo? Então, sobre a boia, quais são as forças que atuam, né? Sobre a boia atua o próprio peso da boia, tá? Esse peso da pessoa, tá? Que a princípio está atuando sobre a pessoa está interagindo com a boia, tá? Porque ela está deitada sobre ela. Então, esse peso também vai ser transmitido para a boia e vai gerar uma força descendente, né? Uma força para baixo. E a única força ascendente que tem atuando sobre a boia é a força de empuxo.
Então, eu vou ter que o somatório dessas duas forças, né, sobre a boia para baixo tem que ser igual ao empuxo devido ao peso do fluido deslocado dessa região aqui, né, atuando para cima. Tá? Então, quando eu aplicar a primeira condição de equilíbrio, somatório das forças iguais a zero, e o princípio de Arquimedes, que diz que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, aí eu vou conseguir, né, montar uma equação que no final vai me fornecer qual é a densidade dessa boia. Então vamos lá, né, para a resolução. Então coloquei aqui, né, aplicar o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Então o que eu coloquei, né, matematicamente aqui, tá? Estou dizendo que numericamente, tá, o valor do empuxo para cima tem que ser igual ao peso da pessoa mais o peso da boia, os dois apontando para baixo, né? Isso aí tem que se igualar para a pessoa estar lá tranquilamente cochilando sobre a boia, tá? Empuxo, tá, vai ser igual ao peso do fluido deslocado. Deixa eu voltar lá, né? Como eu estava dizendo, para que essa boia ocupe essa região, né, esse volume aqui submerso embaixo d'água, tá certo? Ela teve que deslocar a água dessa região. Então, quanto é o peso da água que foi deslocado dessa região? Isso daí vai ser igual ao empuxo que a boia vai sofrer, tá? Então, esse peso seria massa da água vezes a gravidade, né? Massa vezes gravidade seria o peso do fluido deslocado, tá? Sendo que eu posso escrever massa como densidade vezes volume da água. Eu poderia escrever o empuxo como massa vezes gravidade, sendo que a partir dos dados da questão, né, é melhor trabalhar, trocar massa por densidade vezes volume. E aí eu tenho, né, essa forma que é mais utilizada para calcular o empuxo, tá? Seria a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume de água deslocado. Densidade da água, a questão diz, tá? Estou chamando aqui de ρ-água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume de água deslocado. Qual é o volume de água deslocado? A questão diz, né, que a boia está a 75% do volume submerso. Então, 75% do volume da boia é o volume de água que foi deslocado para essa boia aqui ocupar essa região, tá? Então, o peso do fluido deslocado eu posso calcular como densidade da água vezes G vezes 0,75, né, que é 75% do volume da boia, tá? Isso aqui é igual ao quê? Peso da pessoa, massa vezes gravidade, peso da boia, massa da boia vezes gravidade, certo? E agora a gente vai desenvolver isso daqui. O que é que a questão quer saber? A questão quer saber qual é a densidade da boia. Perceba que nessa equação aqui eu não tenho nenhuma variável que é densidade da boia. Então eu vou ter que fazer essa variável aparecer. Como é que eu faço ela aparecer? Mais uma vez, tá? Aqui onde eu tenho massa da boia, eu vou escrever massa como densidade vezes volume. Tá? A mesma coisa que é feita aqui para o empuxo, né? Que no lugar de colocar peso do fluido deslocado como massa do fluido vezes gravidade, no lugar de massa eu coloquei densidade vezes volume. Né? Mesma coisa fazendo aqui. Então, massa da boia é densidade da boia vezes volume da boia. Tá? A única coisa que muda daqui para baixo. E aí, o que é que eu vou fazer? Perceba que em todos os termos eu tenho a aceleração da gravidade. Né? Então, eu posso simplesmente eliminar essa variável de todos os termos. Tá? Então, fazendo isso, eliminando o G de todos os termos, eu fico com essa expressão aqui, né? 0,75 vezes densidade da água vezes volume da boia é igual a massa da pessoa, G foi embora, mais densidade da boia vezes volume da boia. Okay? Qual é meu papel agora? É obter uma expressão para densidade da boia, que é o que a questão quer. Então, vamos lá, né? Na nossa tentativa de isolar a densidade da boia. Como eu quero, né, o que está nesse termo aqui, então eu vou pegar a massa da pessoa, passar para o outro lado, subtraindo. Tá? E vou inverter, né, os lados da equação, porque eu quero obter quem é a densidade da boia. Tá? Então, passo esse massa da pessoa para o outro lado, subtraindo, e escrevo que densidade da boia vezes volume é igual a quê? 0,75 vezes densidade da água vezes volume da boia, e massa passou subtraindo, aparece aqui, né? Menos massa da pessoa. Tá?
E agora, volume da boia, vou passar dividindo para o outro lado. Então, esse termo aqui vai ficar dividido por volume da boia, vai cancelar em cima e embaixo, e massa da pessoa vai ficar dividido por volume da boia, tá? Então, no final, obtenho essa expressão aqui totalmente literal, né? Onde eu consigo, a partir dos dados que foram me dados na questão, calcular a densidade da boia. Obtive que densidade da boia é 0,75 da densidade da água menos massa da pessoa dividido pelo volume da boia. Tá? A questão me diz quem é a densidade da água, a questão me diz qual é a massa da pessoa e a questão me diz qual é o volume da boia. Então agora é só substituir e obter a resposta da questão. Tá aí, né? A expressão, só substituindo os valores. 0,75 vezes densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, menos 63 kg, que é a massa da pessoa, dividido por 0,35 metros cúbicos, que é o volume da boia. Certo? 63 dividido por 0,35 é 180, 0,75 vezes 1.000 é 750. Então vai ficar 750 menos 180, e eu obtenho que a densidade da boia é 570 kg por metro cúbico. A resposta correta dessa questão é gabarito, letra E. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.